Paz do Senhor a todos. Eu estou aqui para fazer o resumo do Rebeca bem rapidinho para você. Claro que eu não vou conseguir fazer na propriedade de quem ministrou essa aula para a gente, que foi o pastor Marcos Lacerda. Inclusive, vou colocar um Instagram aqui para você estar seguindo ele, convidando ele para a sua festa, da sua igreja, que ele é uma bênção de Deus, muito usado na palavra do Senhor. Então, eu vou trazer aqui rapidamente o resumo do que foi a aula passada sobre vocação, sobre chamado. A primeira coisa que ele colocou bem claro é que os chamados são distintos. Cada pessoa ela tem uma vocação diferente, um chamado dado por Deus para exercê-lo. E ele colocou, baseado em Gênesis 2, sobre o chamado de Eva. Com certeza a gente, refletindo, se for meditar sobre isso, o que Eva fez, O que esse homem vai tirar daí para nos ensinar sobre o chamado de Eva? Pois é. Mas não é que o homem tirou ali muitos ensinamentos e a gente vai trazer rapidamente e pontuar algumas aplicações que o pastor Marcos Lacerda nos deu sobre vocação. Uma das coisas que ele colocou lá para a gente nos aplicou foi quanto à formação de Adão e Eva. Porque quando eles foram formados por Deus, eles foram feitos segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então a primeira aplicação que ele dá a respeito de chamado, para nós não vivermos nos comparando ao ministério de outra pessoa. Por que eu não sou mestre igual ele? Por que eu não ganho alma igual o pastor Clécio Pandeiro, que está aqui na minha frente? Por que eu não consigo curar meu enfermo? Por que o outro é usado nisso e eu não sou? Primeira coisa para você exercer o seu chamado é você não estar se comparando. Então ele colocou que Eva era completa em Deus porque ela sabia que ela precisava refletir, era a imagem de Deus. E o problema hoje é que a gente fica vendo muita mídia social e a gente fica no estado de comparação com as pessoas. Então a gente fica sempre querendo mais, a gente nunca consegue desenvolver o que Deus deu pra gente para desenvolver, porque a gente fica no estado comparativo, perdendo tempo com isso. Então, assim como Eva, ela era completa porque sabia que ela foi formada segundo a imagem de Deus, conforme sua semelhança, e ela não precisava da imagem de ninguém para refletir essa imagem, mas precisava lembrar que ela era a imagem de Deus, isso que precisa ser refletido. Esse foi um dos princípios do chamado. Então, não se compare a ninguém. Que Deus te deu, Ele te deu, desenvolva isso para a glória de Deus. Vamos para a segunda aplicação, que é muita coisa, o vídeo vai ficar longo. Outra coisa interessante que ele falou: todo grande chamado é acompanhado de uma grande responsabilidade. A formação de Eva não causou dor em Adão. Você não precisa machucar ninguém para ser formado. Ele deu um exemplo: Davi não precisou matar Saul para ser rei. Não precisa você fazer alguém sofrer para chegar ao lugar que Deus estabeleceu para você viver. Isso é forte. Porque muita gente, você conhece aquela palavra inveja? Você deve saber disso, Ciúme, ministério, em segmentos diferentes. No trabalho que você tem, em qualquer segmento, você sabe que infelizmente isso é uma realidade. Ciúme, inveja um dos outros, isso é horrível. Isso causa contenda, divisão, que é algo que Deus abomina. Deus age onde tem unidade, cumplicidade, comunhão. Salmo 133, quão bom e consoar é que os irmãos, meu amor, vivem em união. Glória, vivem em união. Então o que acontece? A segunda aplicação dele é esse. Eva foi formada, e quando ela foi formada, Deus fez antes da Adão ficar num profundo sono. Não se sabe quantas horas demorou aquele sono ou dias, mas Deus fez uma cirurgia ali nele, como ele falou, pastor Marcos, e cerrou uma costela para poder formar Eva. Então aquilo ali, se ele tivesse acordado, ele sentiria muita dor. Então Deus permitiu que ele dormisse para que enquanto Deus estivesse formando Eva, ele não viesse a sentir dor, porque algo de dentro dele ia formar alguém. Então ele aplicou isso para o nosso ministério, para o chamado de Deus na nossa vida. Muita gente quer subir pisando nas pessoas, quer subir falando, levantando uma calúnia de alguém, quer conquistar algo puxando o tapete do outro. Então Deus nunca vai te abençoar, te desenvolver, te prosperar, entendeu? Em nenhum segmento da sua vida, principalmente ministerial, que era o que a gente estava falando, mas isso em qualquer segmento, se a gente fizer isso sem cumplicidade, sem comunhão e sem unidade. Então, não puxe o tapete de ninguém. O que ele deixou bem claro foi isso: não cause dor em alguém para você ser estabelecido. Não é assim que Deus trabalha, ok? Essa foi a segunda aplicação. Aí que o barulho está grande. Terceira aplicação fortíssima que ele colocou: Deus pegou uma pequena costela e fez uma grande mulher. E nas pequenas coisas é que Deus faz grandes pessoas. Deus fez da pequena Maria na grande mãe do Salvador. Seja humilde, Deus trabalha com gente pequena. Grande, só basta Ele. Isso aqui é muito interessante, a terceira aplicação.
Se eu me perder na quantidade, na sequência, me perdoe. Terceira. Então vamos lá. Isso aqui é interessante, sobre humildade. Irmãos, quanto mais poder você quiser, menos você vai ter de Deus. Menos você vai querer usar. Porque a obra de Deus é engraçado isso. Tem muita gente que deseja lugares, que almeja grandes posições e acaba fazendo o que está na segunda aplicação, pisando, tratando mal, achando que é o ungidão, né? E não é assim que Deus trabalha. A gente vê a história de Davi, um menino humilde, que esperou anos para que ele recebesse aquela unção para governar todo Israel. Ele foi governando aos poucos, Deus foi aumentando a unção, Deus foi desenvolvendo, e ele soube esperar o processo e o tempo de Deus na vida dele, e muita gente não consegue esperar. Então ele colocou que para a gente exercer um chamado de Deus, a vocação, a gente precisa de humildade, precisa ser diplomático, precisa ser pacífico, isso é para mim também, para todos nós, não criar contenda em um segmento de liderança, seja onde você for, o cargo que você estiver exercendo, mas ser paciente, ser longânimo, ser um articulador no bom sentido da palavra, pacificador. Então, um dos ingredientes que a gente precisa para executar uma grande missão para Deus, com certeza que Ele colocou, é a humildade no nosso coração. Deus, 1 Coríntios 1, pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, guarda isso no seu coração, humildade sempre, e Deus vai te honrar. Outra aplicação, a quarta. Eva foi formada enquanto Adão estava de olhos fechados. Isso foi tremendo. Deus sempre usa o anonimato para formar pessoas. O teu Adão não vai abrir os olhos enquanto você não estiver preparado. Ok, tem isso aqui, mas tem uma coisa também interessante. Que ele falou assim, uma coisa que eu achei até engraçado. Já pensou se enquanto Adão, aliás, Eva estivesse sendo formada, Adão acordasse no meio da cirurgia, ele ia ver só, ele falou, acho engraçado, só um olho, nunca pensei nisso. Se ele abrisse o olho e acordasse e visse só uma orelha, visse o cérebro para fora, ainda está sendo formado. Então, assim, achei interessante que tudo tem um tempo de Deus, né? Da gente ser formado. Há um tempo do Senhor determinado. E ele colocou isso aqui, ó. Eva foi formada enquanto Adão estava de olhos fechados. Então, Deus só abriu os olhos de Adão enquanto no momento em que ela ficou totalmente preparada, estava totalmente formada e não deformada. Isso é tremendo. Porque ele deu um exemplo lá, eu vou dar aqui. E é verdade isso que ele falou. E muita gente fica caçando oportunidade. Estou passando aí. Abre essa porta aqui. E rapaz, dá um jeito lá para mim pregar lá. Quer dizer, Deus tem um tempo para todo mundo. E a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Não ficar tentando ajudar Deus. Porque senão a gente não consegue nem executar a obra com graça. Porque Deus é que está dirigindo o tempo dele na nossa vida. A gente precisa ter paciência. Então Eva não estava pronta. Então como é que você quer grandes oportunidades se você não está pronto? Como é que você quer chegar e galgar a alguns lugares, a pregar em certos lugares, se você não está pronto? Nem eu estou pronta. Eu não posso ficar desejando aquilo que eu não estou preparada para executar e para fazer. Então isso aqui foi muito interessante que ele colocou, porque Deus só vai abrir os olhos de Adão quando você estiver preparado. Deus vai abrir os olhos daquele pastor que você tem vontade de pregar lá. Deus vai abrir os olhos para essa pessoa para escutar todo o potencial que Deus já colocou, as ideias que Ele colocou no teu coração. Tem um tempo de Deus. E nesse tempo, irmãos, não adianta a gente ficar tentando ajeitar, que não acontece, não dá certo. Mas espera o tempo de Deus, porque quando você estiver preparado, Deus abre os olhos e as pessoas vão ver, vão te chamar, vão reconhecer. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Isso é tremendo também. Estou resumindo, mas ele aprofundou muito mais, lógico. Outra coisa, eu acho que é a quinta aplicação, já esqueci. A mulher só recebeu o nome depois de receber a promessa que passaria por dor. Deus nunca vai dar um nome para quem não está disposto a pagar o preço. Ele colocou lá que Eva só é chamado de Eva depois. Era a mulher que foi formada, a mulher que eu te dei, a mulher. Depois da dor, tudo que ela passou, foi que Deus deu para ela o nome, menciona o nome Eva. E ele aplicou acerca do chamado nisso. Que Deus não vai te dar um nome enquanto você está ligado na quarta, né? Deus não vai te dar um nome enquanto você não estiver disposto a pagar o preço. Porque muita gente até fala assim, Jesus já pagou o preço para ser salvo.
Mas para ser instrumento usado por Deus, irmão, tem que ter vida com Deus, sim. Tem que estar alinhado, conectado com o Senhor, sim. Então ele fala, enquanto ela estava na zona de conforto, que era o Éden, o jardim, era apenas uma mulher. Mas depois da dor, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, ela teve um nome. Entendeu? Ela se tornou alguém com um nome e uma identidade. Então, às vezes, a gente quer um ministério e a gente sabe que Deus, Ele nos prepara, como está na abordagem e aplicação acima, e às vezes é com dores. Às vezes eu vou ter que passar coisas para poder ter autoridade naquilo que eu prego. Nem sempre eu vou passar por tudo que eu prego, gente. Não prego que vive. Gente, não tem como passar tudo que prega não, meu irmão. Agora, tem coisas que Deus vai fazer a gente passar para ter autoridade numa dimensão de uma área. Isso é muito forte. Então, não existe um ministério sem passar por sofrimento e dor. Porque não é o servo maior que o mestre. Se Jesus passou por afronta, por calvário, vamos lá, o que mais? Por açoites, por vergonha, a vergonha da cruz. Foi despido, foi humilhado, foi esbofeteado, socauteado, coroa de espinho. Se Jesus sofreu para o triunfo do domingo de manhã, e você não vamos sofrer na caminhada, meu irmão? Vamos sofrer. Então ele está sendo bem claro aqui. Que você vai ter um nome, você vai desenvolver um grande ministério, uma grande obra para a glória de Deus. Mas existem processos que vai doer um pouquinho. Mas quando você passar e continuar sendo fiel, Deus vai te dar um nome com honra, para você ter credibilidade e autoridade, para poder continuar semeando o Evangelho e representando Cristo na terra. Para terminar, o vídeo já está 10 minutos. O pecado foi uma tragédia na história de Eva, mas isso não impediu de cumprir seu chamado. Depois do pecado, ela gerou filhos para Deus. Concluindo, os nossos defeitos não são maiores que o propósito de Deus na nossa vida. Não deixe que os seus defeitos ou frustrações lhe impeçam de gerar filhos para o reino de Deus. Isso aqui é tremendo, porque se tem uma coisa que Satanás faz, é nos intimidar e nos acusar o tempo inteiro. Naya, você falhou hoje, você se excedeu com teu filho hoje, está querendo pregar hoje? Meu irmão, o propósito de Deus é que nem a Joyce disse, quer dizer que Deus me chama, sabe que a Naya vai falhar em algumas coisas, que vai ter um processo de aprendizado, aperfeiçoamento, e a Naya vai falhar, Deus vai colocar a mão na cabeça e dizer, por que eu chamei a Naya? Olha o que essa menina fez, olha a falha dela de hoje. Deus não é assim. E ele falou isso com muita propriedade. Os nossos defeitos e limitações não são maiores que o propósito de Deus. Deus te chamou. Não te preocupa que na caminhada Ele vai desenvolvendo, Ele vai tirando o que não presta, Ele vai como um ourive, né? Ele vai deixando você queimar para as impurezas, sair daquele ouro e você ficar só naquele macição do ouro, só na pedra bruta. Então Deus quer te usar e essas foram as características sobre o chamado que Ele nos deu. Amém? Deus te abençoe com essa palavra e o Senhor precisa de você, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus te abençoe.